Nós vamos falar hoje sobre desmascarando Jezabel. Amém? Diga comigo, desmascarando Jezabel. Abra Apocalipse capítulo 2, verso 18. Todo mundo já sabe que a hora da palavra não é hora de... Exatamente. A hora da palavra é de ouvir a palavra. Amém, gente? Estou ficando mocinha porque a gente está gravando, né? Então tem que cuidar do que fala, né? Para o povo não ficar brigando comigo depois. Mas você já entendeu o que eu quis dizer. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao quê? Ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, e o tolerares que essa mulher, quem? Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem o quê? Prostituição, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Todavia, ela não quis se arrepender da sua prostituição. Vamos ler mais uma vez o verso 21? Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Todavia, ela não quis arrepender-se da sua prostituição. No seu lugar, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigada pela sua palavra nessa noite. Nós te pedimos inspiração mais uma vez. Te pedimos que o Senhor fale conosco, nos dê revelação da tua palavra, que saiamos daqui edificados, fortalecidos, abençoados, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem escreveu o Apocalipse foi João, o discípulo mais novo de Jesus. Quando ele escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos até morrer. João foi o discípulo mais novinho, portanto foi o que morreu por último. E a João Batista foi revelado o Apocalipse, que é o livro da revelação. É o livro que fala de coisas futuras. E aqui, Jesus diz a João que escrevesse as 7 igrejas da Ásia. Eram igrejas contemporâneas. A linguagem de Apocalipse é uma linguagem, digamos assim, em códigos, justamente para que essas cartas pudessem chegar no objetivo. Só que os termos utilizados eram familiares à igreja. Você entende? Um ímpio não ia saber quem era Jezabel, mas a igreja ia entender o que esse nome Jezabel significa. Então, como não dava para falar as coisas nas claras, porque a essa altura o evangelho já estava sendo perseguido e a igreja perseguida, João usou algumas figuras de linguagem que os ímpios não iam compreender, mas a igreja ia saber do que ele estava falando. E Jezabel não era uma coisa conhecida dos outros povos, mas era um nome bem conhecido dos judeus. E nessa carta à igreja de Tiatira, João escreveu por Jesus dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, que são maiores do que as primeiras. Era um povo que andava em amor, andava em fé, andava em perseverança, e as obras deles no final ainda eram maiores do que as obras no início. Era um povo que estava caminhando bem. Diga comigo, o povo estava caminhando bem. Em quê? No amor, na fé, na perseverança, e as últimas obras eram melhores do que as primeiras. Jesus considerou o crescimento daquela igreja. Tudo que eles sentiam era verdade. A maneira como eles operavam a fé era verdade. Eles perseveravam na verdade. Só que tinha um problema com aquela igreja de Tiatira.
E o problema com a igreja de Tiatira não era exatamente com todos os irmãos, mas era com um espírito que eles toleravam. E esse tolerar, permitir, aceitar, era o que Jesus tinha contra aquela igreja. Não tinha contra quanto ao procedimento pessoal. O povo andava em fé, andava em perseverança, e as últimas obras eram melhores do que as primeiras. Mas havia alguma coisa que Jesus não concordava naquela igreja. E o que era que Jesus não concordava com aquela igreja? Porque eles toleravam Jezabel. Esse nome, Jezabel, era um nome bem conhecido da igreja, porque através de Jezabel, Israel contaminou espiritualmente demais, porque ela trouxe consigo os seus deuses, ela trouxe consigo suas práticas de deuses fenícios pagãos. Então Israel entrou num colapso espiritual. Acabe era rei de Israel? Era. Acabe tinha linhagem? Tinha. Acabe estava no trono porque Deus permitiu? Permitiu. Mas Acabe tolerava Jezabel. Então, quando Jesus fala com a igreja, o que eu tenho contra vocês é que vocês toleram Jezabel, é porque há um perigo, irmãos, naquilo que toleramos. Não há pecado só naquilo que nós praticamos, mas há pecado também naquilo que toleramos. Coisas que nós já deveríamos ter o quê? Posicionado, mas a gente tolera. Às vezes tolera por causa de uma questão financeira, às vezes tolera por causa de uma questão de gratidão, né? Uma gratidão tão grande que parece que deve a alma a outras pessoas. Às vezes tolera porque tem medo de tomar uma atitude. Enfim, tolera por N coisas. E essas coisas que nós toleramos, no início, parece que não afetam a nossa vida. Porque essa igreja estava prosperando, mesmo tolerando Jezabel. Diga comigo, mesmo tolerando Jezabel, a igreja estava crescendo. Porque no primeiro momento, aquilo que você tolera tem uma certa distância, porque você está tolerando. Mas de tanto que você convive, aquilo começa a se misturar com a tua vida. Quem está entendendo? No primeiro momento, você resiste, porque você tolera, você quer longe, mas você não posiciona, você tolera, você deixa perto de você. Então, nesse primeiro momento, não influencia a tua vida, porque você está meio posicionado, digamos assim. Mas de tanto você tolerar, aquilo vai se misturar com a sua vida. E olha a estratégia de Jezabel. Vamos lá. Mulher que a si mesmo se declara profetiza. Mulher que a si mesmo se declara profetiza. O problema não é ter uma mulher profetisa na igreja. O problema é a mulher que se declara profetiza ou o homem que se declara profeta debaixo de um espírito de manipulação. Manipulação. O problema não é ter profetas na igreja. O problema não é ter profetas na tua vida. O problema é quando você permite que pessoas manipulem a sua vida. Mas você tolera. E de tanto tolerar, aquilo começa a influenciar a tua vida. De tanto tolerar, você já começa a fazer o que os outros dizem, o que os outros querem, o que os outros pensam. Porque aquilo que você tolera, você convive, vai se misturar com a tua vida. E você vai começar a praticar as mesmas coisas. Então o problema não tá. E a estratégia de Jezabel, uma das estratégias é justamente essa. É parecer que está tudo bem. É procurar uma ocasião. Olha o exemplo da vinha de Nabote. Jezabel de verdade, a Jezabel lá do Velho Testamento, viu seu marido chegar em casa triste, porque ele viu a vinha de Nabote, estava perto do palácio, ele queria a bendita da vinha e queria pagar pela vinha. Ainda dava uma melhor para o cara.
Só que Nabote dizia: Deus me livre. Ele falou assim: guarde-me o Senhor de dar essa vinha, porque essa vinha eu recebi dos meus pais. Ele tinha aquilo como herança, ele tinha afeição. Então o dinheiro de Acabe não ia comprar. Acabe reluta com Nabote? Acabe dá escândalo? Não, Acabe volta para o palácio. Quando Acabe chega, olha a palavra de Jezabel: não é você que governa Israel, não. Olha a manipulação. Não é você que manda em Israel. Em outras palavras, um carazinho desse vai fazer o rei de Israel chorar. Aí ela diz: eu vou te dar a vinha. Percebe? Ela diz: eu vou te dar a vinha. E a Bíblia diz que ela chama os homens, cria uma situação, um falso testemunho, para que Nabote seja apedrejado e morto, e o homem fique com a vinha. A questão de tolerar Jezabel é, em primeira instância, tolerar a manipulação que você se recusa a se opor. Tolerar uma manipulação que você recusa a se opor. Às vezes é no seu trabalho. Às vezes é em sua casa. Às vezes é com seu vizinho. Às vezes é na sua família. Tem gente que não sabe se posicionar porque tem medo, sabe lá Deus do quê? E tolera as artimanhas de Jezabel. Não se posiciona e acha que só por se separar aquilo não vai influenciar. Como é que a gente começa desmascarando Jezabel? Se posicionando contra aquilo que tenta te manipular. Se posicionando contra aquilo que tenta te manipular. E olha o que ela diz, a Bíblia diz: mulher que se diz profetiza, ela se utiliza de um título. Ela se utiliza de uma posição. Eu estou falando ela porque é o nome de Jezabel, mas pode ser um elo ou um ele, viu? Se utiliza de um título, se utiliza de uma posição, talvez porque te estendeu a mão em algum momento da tua vida, talvez porque te socorreu em algum momento da tua vida, talvez porque te abençoou em algum momento da sua vida, talvez porque tenha influência nas coisas que te cercam, e porque de alguma maneira você está preso àquele título, àquela posição, você tem uma dependência. A máscara de Jezabel no pano de fundo é: o que Deus não te dá, eu te dou. Dá para entender? O preço é sua alma, mas o que Deus não pode te dar, eu te dou. Olha o que Jezabel diz: não chore não, quem vai te dar essa vinha sou eu. Eu vou resolver. Ela mesma contrata os caras, cria toda a situação para que o homem seja morto e o marido fique lá com a vinha dele. Então, quando você quer desmascarar Jezabel na sua vida, se você se sente debaixo de um espírito de intimidação, se você se sente debaixo de um espírito de opressão, se você se sente debaixo de um espírito que te mantém cativo, você não reage, você fica escravizado naquilo ali, a primeira coisa, você precisa romper com aquilo que lhe amamenta, e às custas é a sua alma. Você pode ser grato a qualquer pessoa, mas você não deve sua alma a ninguém, a não ser a Deus. Você está entendendo isso? Você pode honrar qualquer pessoa, mas você não deve sua alma a ninguém que não seja Deus. Gratidão é uma coisa, irmãos, cativeiro é outra. E a primeira posição bíblica que eu estou te dando nessa noite na palavra é que você se posicione contra aquilo que te manipula. É doído. Eu lembro de um momento da minha vida que eu estava em São José dos Campos, que eu tive que me posicionar contra esse espírito. Irmãos, e foi custoso demais. Eu sofri. Eu tive uma dor no olho, que esse olho meu ficou todo vermelho. Eu achei até que eu ia ficar cega de um olho. De tão opressor que foi o negócio, na hora que eu disse: eu não quero mais. Pronto, o demônio rebelou. Todas as vezes que você se posicionar, você vai ver que essa Jezabelzinha não é a florzinha que você imagina. É só você parar de servir e parar de deixar ela te sugar. Aí o monstro, oxe, estava tudo e saía onde que eu não vi, porque era de ordem espiritual. Diga assim: eu posso ser grato a qualquer um,
E devo ser grato. Mas a minha alma pertence ao Senhor Jesus. A primeira coisa que você precisa aprender nessa noite, é não deixar ninguém se utilizar de título, de posição, de favores para manipular a tua vida. Consegue entender isso? Porque quando você se posicionar, se prepare, porque o monstro aparece e começa a intimidar, e começa a dizer que não vai dar mais isso e não vai dar mais aquilo. Entende? Porque Jezabel só se satisfaz se for ela dando. Ela não tolera que a glória seja para Deus. Abrindo um pouco mais profundo, Jezabel não tolera sacrifícios feitos para Deus. Lembra o profeta no Monte Carmelo? Qual foi a atitude dela logo depois? Cadê esse homem? Porque eu vou matar. E o profeta fugiu, porque Jezabel intimida. Mas o que foi que Deus disse para o profeta? Sai daí, tem mais 7.000 ainda. Cuidado com a manipulação, que parece apenas ser um ambiente confortável, mas é Jezabel por trás, manipulando sua vida, porque ela quer ter você no controle dela. Esse demônio quer manter você no controle dele. Vou mais fundo. Ele quer que você faça as coisas sempre do mesmo jeito. Se eu consigo comprar esse celular desse jeito, mesmo me arrebentando, esse espírito vai querer que eu compre todas as vezes esse celular do mesmo jeito, para que esse ciclo nunca se rompa. Aí na hora que Deus quer me dar um celular, Deus me tira todos os outros celulares. Eu fico um tempão sem. Aí ele vai lá e me entrega de mão beijada, sem eu precisar pagar o que eu paguei com Jezabel para ter ele. Você está entendendo? Esse espírito quer que as coisas aconteçam sempre do mesmo jeito. Ele doutrina. Está escrito aqui. Ela seduz os meus servos e ensina. Ou seja, ela dá caminho. Ela dá estratégia. Ela dá direção. Mas quem é que está por trás? A manipulação da sua vida. Se não for... Quantas pessoas, gente, pare para pensar, só sabem fazer alguma coisa se for com fulano. Se fulano não tiver, não sabe fazer. Você conhece alguém assim? Só vai para algum lugar se fulano for. Se fulano não for, fulano não vai. Dependências exorbitantes, desnecessárias, vínculos que nunca se quebram. Nós já ensinamos aqui na igreja. Nós somos pastores de vocês, não feiticeiros, para que todo mundo pense igual a nós. Por isso que se alguém pensar diferente de mim, amém, querido, isso é prova de que eu não estou te enfeitiçando. Não tenho interesse que todo mundo pense redondinho igual a mim, não. Não sou feiticeira, sou sua pastora. A gente precisa entender quando Satanás, a estratégia dele é ter o controle da nossa vida. E ele vai infiltrar uma situação que você vai ser pego no coração para te manipular feito marionete. Para que você viva sempre do mesmo jeito, sempre tocando as mesmas notas, sempre girando no mesmo círculo, debaixo do mesmo governo de influência. Jezabel. Manipulação. Outra coisa, a Bíblia diz que essa igreja estava crescendo. Percebe que essa igreja tinha amor, tinha fé, tinha perseverança, mas isso não incomodava esse espírito. A igreja tinha amor, tinha fé, tinha perseverança, mas o espírito convivia de boa com aquela igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás não se incomoda se por algum tempo a gente dê fruto, desde que ele esteja roendo as nossas raízes. Porque é uma questão de tempo para a árvore cair. Satanás não se importa que você e eu estejamos dando fruto por um tempo, desde que ele esteja sugando as nossas raízes. Porque numa questão de tempo, a árvore vai cair e vai deixar de dar fruto do mesmo jeito. Aí eu te pergunto, aonde você está sendo alimentado? Se você não está sendo alimentado do Senhor, está sendo alimentado por manipulação, você vai romper com isso hoje.
O bicho vai gritar, vai espernear, vai dizer que tu vai morrer de fome, vai dizer que tu vai morrer de acidente, vai dizer que tu vai morar debaixo da ponte, vai dizer um bocado de coisa. Mas você vai se posicionar contra a manipulação. Romper com a manipulação é doloroso, mas é necessário. E não se engane só porque você tem amor, tem fé, tem perseverança e tuas obras estão crescendo. Porque essa igreja também estava do mesmo jeito. Mas quem é que estava infiltrando as bases? Jezabel. Isso é uma prova de que aquilo que nós vemos não é o perfeito. O perfeito é o que Deus nos dá por trás daquilo que vemos. Aí eu quero perguntar a você nessa noite para nós começarmos a caminhar para o final. Quem tem controlado a sua vida? Quem tem controlado as suas emoções? Quem tem controlado a sua escolha? Quem é que diz onde você mora? Quem é que diz o que você come? Quem é que diz o que você veste? Quem é que diz onde você trabalha? Quem é que diz como você conquista as suas coisas? Você vive o tempo todo no mesmo ciclo do qual você não consegue romper. Quem é que está dizendo? Você pode dizer, sou eu. Será? Será? E às vezes Deus quer nos abençoar, mas não pode. Por quê? Porque Jezabel está no trono, escondida. Nesse dia desse rompimento, irmãos, foi tão doloroso, foi tão estressante, foi tão agonizante. E eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje. Não tinha discernimento nenhum, comparado ao que eu tenho hoje. Mas foi uma coisa tão diabólica, que meu chão abriu. Perdi a confiança em Deus. Achei que estava dando passos errados, que eu não tinha chamado coisa nenhuma. E a voz do meu ouvido era essa: estou matando o teu chamado, estou matando o teu chamado, estou matando o teu chamado. E eu concordava. Mas olha eu aqui, não matou o meu chamado. Não matou o meu ministério. Não matou minha vida nem os planos de Deus para mim. Por mais doloroso que seja esse posicionamento, não deixe ninguém. E outra, você precisa entender que não é a pessoa, é o que está por trás dela. Para você não tomar briga com carne e sangue, amém? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o quê? Carne e sangue. Cuidado para você não achar, começar a chamar o povo de Jezabel no seu trabalho, na sua família, não é verdade? Pelo amor de Deus, ainda dizer que foi a pastora que mandou, né? Entenda que é quem está por trás. Quem está por trás? Para você militar no território certo. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Jezabel pode falar, Jezabel pode intimidar, Jezabel pode ameaçar, Jezabel pode pintar e bordar. É para você não romper com a inércia. É para manter você cativo na intimidação. Escolha uma pessoa do seu lado e olhe no olho dela bem profundo e diga assim: não vai ser mais do mesmo jeito. Não vai ser mais o mesmo ciclo. Não vai ser mais como foi sempre. Você vai romper com isso hoje. Não vai passar fome. Não vai morar debaixo da ponte. Não vai passar necessidade. Porque Deus cuida de você. Vai romper com Jezabel. Continuando para a gente terminar. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Aqui já não é uma figura de Jezabel espírita, de uma pessoa. Porque Deus não dá chance para o espírito se arrepender, não é verdade? Então, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Mas ela não quis arrepender-se da sua prostituição. Tem gente que diz assim: mas eu não posso soltar. Vou falar. Mas eu não posso soltar minha mãe. Mas eu não posso soltar meu trabalho. Mas eu não posso soltar meu tio. Mas eu não posso soltar minha amiga. Porque eu sou a única maneira dessa pessoa conhecer Jesus. Não é. A Bíblia diz, amados, que se os homens não clamarem, as pedras clamam. Você não é a única porta de Deus para a vida de alguém, não. Você pode ter sido por algum tempo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse.
Vou dizer como profeta de Deus para a tua vida. Acabou o tempo. Através de você, Deus já deu tempo a quem tinha que dar. A partir de agora você vai se posicionar. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Mas ela não quis arrepender-se da sua prostituição. Você não vai morrer com um bico enterrado com ninguém, não. Através de você, Deus já deu tempo demais. Agora é com Ele e o Senhor. É com ela e o Senhor. E quanto a você, diga para a pessoa do seu lado, tome seu rumo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Encerrando no verso 22. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Juízo de Deus agora. Prostro de cama, ela e os que com ela adulteram. Traduzindo, se tu não te afastar, vai sobrar para o teu lado. Deu para entender? Prostro de cama, ela e os que com ela adulteram. Em outras palavras, se você não pegar a sua e ouvir a voz de Deus enquanto é tempo, vai sobrar para ela e para você. Ou seja, um filho de Deus que ama o Senhor, tendo o mesmo juízo de alguém que está debaixo do espírito de manipulação. Sabe por quê? Porque você se transforma aquilo que você tolera. Você vai se transformar naquilo que você tolerar. Todo esse mover na hora do louvor foi por uma razão. Foi para Deus mostrar, eu estou com você. Rompa com esse trem em nome de Jesus. Se posicione. De fome você não vai morrer. Debaixo da ponte você não vai ficar. Porque Deus é Deus na sua vida. Para de deixar que os outros ponham as cartas na mesa sobre a tua história. Para de deixar que até esse demônio ponha as cartas na mesa pela tua história. Se posicione contra a manipulação. Porque Deus é contigo. Você pode dizer amém. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a confiar em Deus. Em várias esferas da nossa vida. Parar de dependermos tanto de pessoas e situações, como se essas pessoas ou essas situações fossem a nossa fonte de vida. A nossa fonte de vida é o Senhor. Amém? O que foi que Jesus disse? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Em outras palavras, coloque a sua confiança apenas no Senhor. Rompa com a manipulação. E o outro lado da moeda, se você percebe que você está influenciando pessoas a ponto de manipulá-las, para com isso também. Porque Jezabel é dos dois lados. É para oprimir e para usar alguém para mexer os dedos e manipular. Você não manipula a vida de ninguém. Nem do seu marido, nem dos seus filhos, nem da tua mulher. Deixa livre. Porque o ambiente de liberdade é o ambiente onde o Espírito de Deus habita. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade.